E se eu te contar que o nome do cego Bartimeu, no qual nós encontramos na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, não era o seu nome verdadeiro? É isso mesmo que você está ouvindo. Senta que eu vou te contar melhor essa história. No Novo Testamento, para ser mais preciso, no Evangelho de Marcos, na altura do capítulo 10, nós vamos nos deparar com uma história maravilhosa em que Jesus com seus discípulos, ele está vindo da Galileia, indo para Jerusalém. E ele vai passar por dentro de uma cidade cosmopolita, uma cidade importantíssima, que era Jericó. Na verdade, Jericó já era uma cidade totalmente diferente dos tempos de Josué. Por quê? Porque quando Herodes o Grande ele chega nessa cidade, ele transforma essa cidade, trazendo tantos recursos. Ele constrói hipódromos, palácios de inverno, ele transforma essa cidade em uma colônia romana. E por conta disso vai atrair muitos herodianos, muitas pessoas que eram também cobradores de impostos, pessoas riquíssimas, né? Então, por conta disso, essa cidade era uma cidade que era conhecida como a Cidade das Palmeiras, né? Produzia muito bálsamo, uma cidade riquíssima, atraía muitas pessoas. Era uma cidade totalmente miscigenada. O que é isso? Uma cidade que era totalmente misturada, né? De vários povos. Era uma cidade que ficava ali às margens do rio Jordão, que ficava a quase 500 metros abaixo do nível do mar. Essa cidade ficava a 25 quilômetros somente de Jerusalém, e Jesus estava passando por ali e uma grande multidão o seguia. E quando essa multidão o seguia, Jesus se depara com uma pessoa insistentemente gritando no meio da multidão ali, ele sentado, né? Na verdade não estava no meio da multidão, estava sentado gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas pediam para ele se calar, mas ele gritava muito mais alto, né? O que é que a gente aprende com isso? É que aquele homem, quando gritava Jesus, filho de Davi, ele era cego de nascença, tá? Mas ele foi criado conhecendo a história do Messias que viria para abrir os olhos aos cegos, libertar os espíritos em prisão. Então, esse homem enxergou o que aquelas pessoas, aquela multidão não conseguiu enxergar, que era o Jesus como o Messias, o seu rei, o seu salvador, o seu redentor, aquele que os curaria. Então aquele homem gritava muito mais alto, até que Jesus manda chamá-lo. E aí alguém chega para ele e diz: alegra-te, o mestre te chama. E aquele homem se alegrou porque ele andava com uma capa que lhe dava direito a pedir esmolas, porque aquele homem nem nome tinha. O nome Bartimeu não era o nome real daquele homem. Bart é uma palavra que é utilizada dentro do aramaico, porque é uma língua que foi trazida pelos aqueles que vieram da Babilônia, às margens do rio Quebar, e significa filho, e Timeu era o nome do seu pai. Então daí a palavra Bartimeu, filho de Timeu. Então todos naquela cidade o conheciam como filho de Timeu. Não tinha um nome próprio para aquele homem. Mas Jesus enxergou naquele homem e disse: o que queres que eu te faça? E simplesmente ele disse: Senhor, eu quero ver.
E Jesus disse: então vai, a tua fé te salvou. Que coisa linda! E logo a Bíblia diz que aquele homem, a primeira imagem que ele viu foi a de Jesus, né? O cego Bartimeu, ele teve uma imagem maravilhosa que é enxergar o Messias quando cego e agora desfrutar da visão do Redentor fisicamente, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, eu sou o professor Ronaldo Torres, teólogo, tá bom? Você comenta esse vídeo, curte, tá bom? Para mais vídeos. Forte abraço, Deus abençoe a todos.